existe uma armadilha. A situação parece bonita demais para ser Brasil. Já me mandaram essa frase. Qual a armadilha que está por trás? É justamente essa armadilha que eu vou te mostrar agora. A gente já está com o nosso PIB efetivo na mesma linha do PIB potencial. Daqui a pouco a gente vai para esse PIB efetivo para cima do potencial e isso tem tudo para dar problema. Uma nova grande crise e uma nova grande queda nas ações. Por que eu posso afirmar? Como é que eu posso afirmar que isso pode acontecer? É só a gente voltar um pouquinho na história. Vamos voltar alguns poucos anos atrás. Olha só, o ano é 2008. 2008 a gente teve o quê? Por que teve essa queda aqui? Você vê que é um pouquinho anormal no gráfico. 2008 a gente teve o estouro da bolha imobiliária americana. Quando aconteceu o estouro da bolha imobiliária americana, o nosso governo, na época, foi lá, injetou muito crédito na economia, criou o novo PAC, então estimulou a economia de uma forma assim, sem precedentes, para que o nosso país não vivesse aquela crise, para que o nosso país não entrasse em crise junto com os Estados Unidos e com diversos outros países no mundo. O que aconteceu? Esse plano deu certo. Só que foi incentivada a economia demais, chegando ao ponto da gente estar com o PIB efetivo acima do potencial por alguns anos. Com o PIB efetivo acima do potencial por alguns anos, o que aconteceu? Existia uma certa quantidade de estoque na economia, o consumo foi para cima do nível da oferta, então você tem muito mais gente querendo comprar do que gente produzindo. O que aconteceu aqui, alguns anos depois, em 2015, uma inflação de quase 11% no Brasil, enquanto os Estados Unidos estavam com uma inflação de menos de 1%. É diferente da inflação de 12% que a gente teve em 2021. A gente estava com 12%, os Estados Unidos estavam com 9%, a zona do euro estava com 10%. Então um diferencial pequeno. Isso aqui foi uma crise interna absurdamente grande em 2015. É só você fazer o comparativo, Brasil e outros países. Aqui uma inflação de quase 11%, Estados Unidos não estava nem em 1%. Nessa crise aqui, o que aconteceu? Essa aqui foi a pior crise da história republicana do Brasil e a pior crise já documentada no planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. A gente tem esse troféu. Por quê? Porque a gente incentivou a economia demais, ao ponto de que o PIB efetivo foi para cima do PIB potencial, aumentamos o consumo mais do que a oferta, geramos uma grande inflação e com essa grande inflação nós tivemos uma queda do nosso PIB efetivo e só fomos recuperar, veja bem, essa queda no PIB aconteceu lá em 2014, começou lá em 2014. Somente agora em 2022, no fim de 2022, a gente foi voltar para o mesmo patamar de 2014. Na prática, o que a gente teve? De 2008 para frente, um crescimento artificial, isso é um chamado voo de galinha na economia, então a economia cresceu e tombou. Em 2014 estávamos no mesmo patamar de 2008, ou seja, todo esse crescimento econômico aqui não adiantou nada, porque gerou uma nova crise e a economia foi para baixo de novo. E agora, 8 anos depois, a gente volta para esse patamar de PIB, de crescimento econômico, que a gente estava lá em 2014. Então, se hoje a gente tem um PIB efetivo igual ao PIB potencial e o PIB efetivo deve subir, o batimento cardíaco atual da economia deve subir para cima da frequência cardíaca máxima, o que deve acontecer daqui para frente? Daqui a alguns trimestres, nós devemos ir para o hospital de novo. Daqui a alguns trimestres, nós devemos ir para a UTI de novo. Quando exatamente? Não tem como saber. Mas daqui a alguns trimestres a gente deve ir. Você pode me perguntar, Vinícius, no passado o nosso PIB potencial cresceu, ou seja, a capacidade produtiva da economia cresceu. Por que a gente estagnou? Será que a gente não pode crescer mais? E a grande verdade é que a gente pode crescer mais. A gente pode crescer a oferta de produtos na nossa economia. Mas geralmente o que a gente precisa para oferecer, para aumentar a nossa oferta de produtos na economia, aumentar a nossa capacidade produtiva? A gente precisa de simplificação tributária. A gente precisa de baixa carga tributária. Agora com a reforma tributária, nós saímos de 5 impostos, vamos para 4, dá para ir para 1, mas foi exceções. E provavelmente a gente vai descobrir que a gente tem a maior carga tributária do planeta. Se não for a maior, vai ser a segunda, terceira maior no máximo, né? Você também precisa de segurança jurídica. O Brasil tem segurança jurídica? O STF acabou de formar a maioria em prol de, olha que doideira, em prol de revisão de decisões tributárias definitivas.
Agora, vê se você sabe português. Pensa nessa frase. Revisão de decisões tributárias definitivas. Se uma decisão tributária definitiva, ela não pode ser revista. Isso é meio lógico, mas formou uma maioria para isso. Então pense com o olhar dos grandes investidores, grandes empresários, investidores estrangeiros. Será que eu vou entrar no Brasil, colocar meu negócio no Brasil, colocar uma montadora no Brasil, colocar um banco no Brasil, colocar o Crocs lá, a empresa do sapatinho aquele, no Brasil, para eu ter lucro? Eu vou trocar meus dólares para reais, uma moeda muito mais fraca e muito mais volátil. Vou buscar ter lucro no Brasil e quem sabe daqui 15 anos, decisões tributárias definitivas vão ser mudadas. E aí o imposto que eu pagava, sei lá, era 20%. E aí do nada tem uma decisão que diz, não, eu tenho que pagar 30% retroativo. A empresa pode quebrar. Então não faz sentido, não tem lógica. Então você não é convidativo você colocar o seu negócio no Brasil se você é um grande empresário, um grande investidor. E como é que a gente consegue contrastar, enxergar, melhor dizendo, claramente essa visão do investidor estrangeiro? Por meio deste gráfico aqui. Ó. O investimento direto no país significa o quê? A quantidade de dólares em bilhões que entram no nosso país para ser investidos na economia real. Construção de fábricas, construção de indústrias, geração de emprego, aplicação de tecnologia aos negócios. O que efetivamente expande a produtividade da economia e, por consequência, expande a capacidade produtiva. O que a gente viu acontecendo de janeiro de 2023 até hoje? Queda atrás de queda, mês a mês. Só tivemos um mês que a queda foi muito grande, teve uma pequena recuperação em maio, no restante, queda atrás de queda, mês a mês. E esse aqui ó, é o chamado indicador antecedente do PIB potencial. Então pensa comigo, olha só. Hoje o Brasil já está operando na capacidade máxima da economia. Hoje a frequência cardíaca máxima atual do Brasil já está batendo na frequência cardíaca máxima da economia. A frequência cardíaca atual, ritmo cardíaco, está batendo na frequência cardíaca máxima. Temos como elevar essa frequência cardíaca máxima? Temos. Como? Colocando investimento direto no país, atraindo capital para o nosso país. Estamos conseguindo fazer isso? A gente percebe claramente pelo investimento direto que não. Que a cada mês que passa, o investimento direto está caindo. Ou seja, vamos conseguir crescer o PIB potencial? Não vamos. Ou melhor, não estamos conseguindo até esse momento crescer o PIB potencial. Não estamos conseguindo justamente crescer a capacidade produtiva do nosso país. Se a gente não consegue crescer a capacidade produtiva do nosso país, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. PIB efetivo acima do potencial por conta da queda na taxa de juros. Durante algum tempo, isso faz com que a gente tenha uma grande inflação. Grande inflação nos leva para uma grande crise. Essa grande crise, por que chega a grande crise? Porque a taxa de juros vai ter que ser elevada. Com taxas de juros mais altas, as empresas lucram menos. Por as empresas lucrarem menos, as ações desvalorizam e as empresas distribuem menos dividendos, justamente porque o lucro está menor. Então, esse é o caminho inevitável diante dessas condições que a gente enxerga hoje a economia. O que geralmente as pessoas olham é só isso aqui. Taxa de juros está caindo, então vai dar tudo certo. Só que, presta bem atenção, o cenário, olha só, em 2016, quando a gente efetivamente teve uma grande queda na taxa de juros e uma grande alta nas ações, uma alta de 200% nas ações, era completamente diferente do cenário atual. Olha só, vamos olhar aqui para o PIB efetivo potencial. Em 2016, quando efetivamente começou a cair a nossa taxa Selic, o nosso PIB efetivo, ou seja, o batimento cardíaco da economia, estava muito abaixo do potencial, estava muito abaixo da frequência cardíaca máxima da economia, de forma que você tinha uma capacidade ociosa na economia inteira muito grande. Hoje no Brasil você tem uma capacidade ociosa na indústria, mas você tem superestímulo em diversos outros setores, o que na média nos faz chegar à conclusão de que o Brasil não tem para onde crescer economicamente falando. O Brasil não tem para onde crescer economicamente falando, mas no passado tinha. Olha só, em 2016, a gente via aqui um hiato do produto muito negativo, que essa linha é cinza, é a diferença entre os dois. Então, você tinha muito espaço para crescer a nossa economia, para crescer a demanda, porque a oferta estava lá em cima, o potencial estava lá em cima. Então, no ciclo de queda nos juros em 2016, a gente tinha potencial de crescimento sem gerar uma nova crise no futuro.
Por quê? Porque o PIB efetivo estava muito abaixo do potencial. Hoje, o nosso PIB efetivo já está batendo no potencial, recém no começo da queda na taxa de juros. Ou seja, o cenário que a gente deve ver é este aqui do passado. Um crescimento, uma espécie de bolha, uma espécie de voo da galinha, que simplesmente depois volta e a gente tem uma grande crise, como foi a crise entre 2014 e 2016, a pior crise da história republicana do Brasil e a maior crise do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Tá? Vinícius, o que pode reverter esse cenário? Tem como reverter? Tem como a gente não ter uma nova grande crise, uma nova grande queda na bolsa e assim por diante? Tem. O que tem que acontecer? Esse investimento direto no país aqui, ele tem que parar de cair e voltar a subir. Por quê? É esse capital estrangeiro de empresários, de investidores, que gera lucro, que gera produtividade, que aumenta a nossa capacidade produtiva. Isso aqui, ó, é a imagem de que o estrangeiro não quer saber de fazer investimentos de longo prazo no Brasil.